Olá pessoal, muito bem-vindos. Aqui é o Nelson, sou um dos sócios aqui da Everhead. Em breve a gente vai abrir novamente as inscrições para o nosso programa, o Platinum, que algum de vocês já conhece. E o objetivo desse vídeo é trazer um pouco mais de clareza, procurar esclarecer um pouquinho para quem é o programa, o que contempla o programa, quais estruturas a gente vai acabar abordando e como que isso pode ajudar na tomada de decisão entre montar a operação, desmontar a operação, fazer alguns ajustes, alguns manejos e qual é a vantagem de cada tipo de estrutura. Nós vamos comentar também sobre estruturas que a gente tem realizado na nossa consultoria. Então, esse é o objetivo desse vídeo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falar um pouquinho do Platinum. Então, o que é, pessoal? É um programa de formação avançada focado em ensinar como montar e manejar estruturas sintéticas, TERFs sintéticas, calendários financiados e obtenção de seguros a custo zero, além de aproveitar as oportunidades geradas em cenários de alta de taxa de juros, que é o que nós temos agora, né? Então, uma outra questão aqui. Então, o que você vai aprender? Como calcular riscos, vantagens e desvantagens de cada operação, técnicas para lidar com grandes oscilações de mercado, montagem de estruturas sintéticas com alavancagem, manejos sobressalentes para potencializar a rentabilidade e reduzir os prazos. Como será o programa? Bom, o nosso programa ele ainda tem a duração de 2 meses, né? Nós teremos aí 8 aulas ao vivo, de 2 horas, 1 aula por semana. Acesso às aulas gravadas disponíveis no portal do aluno sem inspiração, isso é um ponto muito importante, pessoal, porque normalmente os programas de mentoria, quando você acaba realizando, eles são finitos, ou seja, você participa por um prazo de 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, e depois você acaba não tendo acesso às mentorias convencionais no mercado e bem menos, né, acesso ao professor, ao instrutor desses programas. Então aqui na Everhead a gente tem essa grande diferença, né? Primeiro que você vai sempre estar consultando as aulas que nós gravamos, né, e disponibilizamos no portal, isso sem custo algum, mesmo após 2 meses ou 6 meses ou 1 ano. Além disso, o suporte, né, grupo exclusivo no Telegram para as dúvidas e também para as oportunidades, né? Além disso, que está incluído no programa? Então são mais de 18 horas de conteúdo, um grupo exclusivo no Telegram para discussões das estruturas e manejos, 1 ano de acesso ao aplicativo da Everhead Study na modalidade Platinum. Lembrando que a modalidade Platinum do aplicativo ele tem 2 estruturas a mais, principalmente para a gente falar sobre estruturas sintéticas. Às vezes a gente acaba dividindo as estruturas, colocando uma estrutura lá ou colocando uma trava de forma defensiva. Então é importante que o aplicativo ele tenha um local adequado para a parte do Platinum. E corretagem, né, 100% de devolução na tabela Bovespa por 6 meses para alunos do Platinum após 98%, lembrando pela parceria da Necton BTG junto ao Rodrigo, que além de nosso aluno, ele é assessor da Necton BTG na nossa parceria, tá? Por que participar do Platinum, pessoal? Bom, primeiro que vocês vão ter acesso às estratégias avançadas para potencializar os rendimentos. Diversificação em várias operações com o mesmo capital, né? Então, o que significa isso? A possibilidade de você montar, de repente, uma SBTH sintética, que foi feito nesse último mês, alguns montaram em Petro, alguns montaram em Vale, e a SBTH sintética ela proporcionou em torno de 18% a 22% de rentabilidade. Lembrando que é frente ao valor que foi colocado. Qual que é a grande vantagem? Se você tem um capital menor, se você tem lá 10% a 15% do valor necessário para montar uma SBTH convencional, você pode montar a estrutura, né, com residual, com esse percentual, em torno de 10% a 20% mais ou menos, para montar uma SBTH convencional, você acaba colocando numa sintética. Então o dinheiro principal ele pode estar num Tesouro Selic, ele pode estar numa TERF longa, ele pode até estar numa TERF curta, né? Ou seja, os outros 85%, 80% do capital pode estar numa estrutura conservadora e você acabar especulando nesses movimentos sem
risco, tá? Redução de custos e aumento da rentabilidade com técnicas específicas, né? Por que isso, pessoal? Porque quem está no Platinum sabe que tem formas da gente colocar múltiplas travas dentro das estruturas. Claro que o programa de mentoria convencional ele é criado justamente para trazer aquela facilidade. Monta a estrutura, fica esperando o momento adequado, faltando ali seus 6, 7 dias você faz o manejo ali o teu arroz com feijão, ganha um pouco de delta, ganha um pouco de gordura, de taxa, né, de rentabilidade, ou um pouco dos dois ali, um pouco de delta e um pouco de caixa, né, não de taxa, de caixa. Mas claro que quando a gente vai para um grupo do Platinum, a gente tem múltiplas travas que podem ser colocadas dentro de TERFs específicas, né? Então isso pode aumentar a rentabilidade de uma forma a potencializar uma estrutura especificamente, mas claro, não é simplesmente você montar a estrutura com múltiplas travas. Precisa entender o racional de cada trava, o que ela pode te beneficiar e em que momentos ela vai acabar te beneficiando, tá? Então, acesso às estruturas realizadas em nosso programa de consultoria, né? Porque hoje nós temos uma consultoria para quem já fez o Platinum, onde a gente tem conseguido excelentes resultados, e aprendizado prático com situações reais no mercado financeiro, tá? Qual é o objetivo, né, pessoal? A gente buscar capturar distorções no mercado. Então você vai aprender a encontrar oportunidades de montagens distorcidas para favorecer o viés da operação sem comprometer o risco. Não adianta nada a gente trazer uma operação que tem um potencial de rentabilidade um pouco maior, né, ou colocar múltiplas travas, se isso acabar comprometendo o teu risco e você tiver que vender aí um caminhão de put ou ficar descoberto em call. Então não é esse o objetivo. A gente vai continuar com a mesma filosofia da Everhead para trabalhar no nosso gerenciamento de risco. Vai aprender o impacto da volatilidade nas distorções de Buster e avaliar a montagem. Então você consegue montar Busters na tua estrutura para potencializar a rentabilidade, mas não aquele Buster convencional onde você acaba vendendo uma put para montar uma trava de alta, tá, pessoal? Não é isso. É um outro Buster. A gente explica lá, ele tem o fechamento do Buster, tem que entender muito bem o racional do fechamento, em que momento você vai colocar, que você vai desmontar e que você vai melhorar a tua rentabilidade, tá? Especulação, Calendar Butterfly travada. Uma excelente forma de especular no mercado com baixíssimo risco, com potencial de ficar comprado a seco em opções para surfar movimentos de alta no mercado. Vocês podem ver que aqui ele é um Calendar Butterfly com uma proteção para baixo, a gente consegue montar esse tipo de estrutura. Lembrando que o objetivo desse Calendar aqui, por óbvio que vocês estão vendo aqui, que ele é um miolo, né? E nesse mês que passou, pessoal, alguns alunos conseguiram uma rentabilidade de 300% nessa estrutura, que ela tem um baixíssimo risco, né? Ou seja, o risco realmente, se a gente for avaliar, nesse pequeno gap aqui que tem, entre começar a precificar uma das proteções aqui, mas o miolo ele é extremamente importante porque além de você possibilitar o desmonte no miolo, você tem a possibilidade de ficar com uma opção comprada a seco, e foi isso que aconteceu. Mais uma vez, pô, Nelson, então eu vou lá no mercado, eu vou buscar montar a estrutura. Perfeito, galera, tem timing para ser feito essas operações. Não adianta acordar de manhã e achar que todo dia você vai montar uma operação dessa de forma a potencializar a tua rentabilidade. Não é à toa que ela foi disponibilizada no aplicativo da Everhead nesse mês que passou uma única vez, tá? Especulação, Calendar Line, utilizando filosofia de gradiente com baixíssima exposição, realizando giro no mercado de forma assertiva. Isso é uma outra estrutura que a gente está trazendo nas últimas turmas do Platinum, onde o Rafael desenvolveu uma forma da gente ir montando calendários em momentos específicos, tá, para potencializar os lucros sem você ficar exposto no mercado. Então, mais uma vez, tem que avaliar justamente qual a volatilidade, qual é o momento de você montar esse calendário, se está propício para você montar esse calendário ou não, porque essas operações, tanto o anterior do Calendar Butterfly quanto o calendário convencional, existem momentos que eles estão mais propícios a serem montados, né? Então, não é todo dia que você vai montar, mas montando em momento específico você consegue justamente potencializar um pouco mais a tua rentabilidade, tá? Além disso, sintética, né, que é o nosso objetivo, né, pessoal?
SBTH sintética, você ficará direcionando o papel sem a necessidade de comprar as ações efetivamente. Nessa estrutura é possível utilizar de 10% a 15%, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né, do valor necessário para utilizar o papel sintético. Então, dessa forma, você poderá investir não só em uma ação, mas em 2 ou 3 de forma concomitante. Então, é justamente o que eu comentei no início do vídeo. Você vai montar uma estrutura, você vai conseguir montar uma em Petro, uma em Vale, onde antes você montaria apenas uma, tá? E você vai conseguir fazer os mesmos travamentos ali que a gente acaba fazendo na SBTH de forma convencional, só que colocando uma fração do ativo, tá? TERF curta sintética, uma forma de especular com baixo capital em múltiplos ativos que não oferecem liquidez em opções mais longas. Esse é um grande problema das operações longas, né? Se a gente tivesse liquidez, como a gente tem no mercado americano, nós faríamos bem mais estruturas longas no mercado. Mas a gente sabe que o nosso mercado ainda ele é bem restrito com relação à liquidez de alguns ativos. Então a gente pode montar estruturas de TERFs curtas sintéticas para potencializar, embora o gráfico aqui esteja de uma SBTH, mas ele segue o mesmo gráfico de uma TERF curta, de uma TERF longa convencional, que é esse que eu estou trazendo para vocês agora, tá? Esse sintético aqui, o TERF longa, tá, pessoal? O TERF longa sintético é uma forma da gente conseguir deixar o dinheiro no Tesouro Selic ou em títulos de renda fixa, por exemplo, enquanto você monta TERFs sintéticas com 6 a 8% do valor necessário. Iremos trabalhar com múltiplas pontas, né, com calls compradas, vendidas, com puts compradas e vendidas, para que o resultado seja análogo ao convencional. Pessoal, isso aqui é uma outra questão que as pessoas perguntam, pô, eu estou desenvolvendo uma forma de trabalhar de forma sintética e tal. Pessoal, essa forma sintética tem que tomar bastante cuidado para você não se enrolar com relação aos manejos. Por quê? Justamente porque você não vai trabalhar apenas com a ponta comprada de Petro e a ponta da put que você não vai mexer lá longe. Ao contrário de montar com uma operação convencional, você vai trabalhar com múltiplas pontas, tanto vendidas em put mais curta, quanto compradas em calls mais curtas também e vendidas em calls mais curtas. Então, precisa estar bem antenado com os manejos para não se enrolar. A questão do delta estrutural ele é extremamente importante e é por isso que a aula de TERF longa sintética, pessoal, ela é uma aula de aproximadamente de 2 a 3 horas, né? Então o Rafael ele comenta um pouco mais sobre a TERF sintética e depois ele vai falando nas outras aulas sobre os manejos complementares, porque não é tão simples da forma que nós desenvolvemos, né? Muitas pessoas têm buscado desenvolver uma forma de trabalhar sintética, mas os nossos alunos do Plat não entendem muito bem por que a gente monta da forma que a gente monta e tem ficado bem tranquilo nas estruturas, tá? Seguro de graça. Isto mesmo, vamos mostrar o conceito e a aplicação por trás dessa estratégia que possibilitou para os alunos de consultoria um seguro totalmente gratuito na carteira. A gente vai trazer isso para vocês, pessoal, como a gente conseguiu ficar com um seguro gratuito de um ativo pelos valores aqui, né? Vocês já conseguem mais ou menos estimar em qual ativo foi no Bradesco, tá? Então, todos os nossos alunos de consultoria hoje têm um seguro de graça na carteira para o Bradesco. Qual que é a grande vantagem disso? Nelson, pode ser aplicado em outros ativos? Sem dúvida que pode. Principalmente em bons ativos, né? No caso de um Bradesco, no caso, de repente, de uma Vale, de uma Petro, para quem gosta de receber dividendos, né? E isso potencializa as nossas operações, porque você pode, assim como eu tenho comentado nas aulas de terça-feira, por exemplo, para quem é aluno do treinamento de TERF, você montar estruturas como o Tashi Hedge, por exemplo, né? Claro que o conceito dessa estrutura eu não coloquei lá, mas o objetivo é você conseguir montar estruturas mais alavancadas ou que potencializam um pouco mais a rentabilidade no miolo. E claro, qual que é o risco de um Tashi Hedge ou de um Tashi Hedge sintético? O risco de você ficar com o papel, de você entrar com o papel e o mercado desabar. Se você tem um seguro na tua carteira, isso não acontece mais. Então, em alguns momentos isso aconteceu no ativo, a gente conseguiu ficar com o seguro de graça e agora a gente tem aí um tempo aí bem longo aí para poder trabalhar com o ativo de forma tranquila, tá?
Potencialize seus resultados. Resultados de uma estrutura de 3,5 meses na consultoria com manejos sobressalentes incorporados à carteira, recebimento de 2 pagamentos de dividendos. Estrutura não apresenta mais risco. Por quê, pessoal? Porque a put já está paga, né? Então, é esse tipo de estrutura que a gente acaba realizando. Nelson, dá para fazer estrutura convencional, chegar a ficar com um gráfico desse levemente para baixo? Sim, só que como os alunos aqui já fizeram Platinum, eles sabem justamente os momentos de colocar essas múltiplas travas e por que elas são colocadas, né? O que vai potencializar, o que acontece se o mercado vem contra, por exemplo, qual que é o tipo de exposição que você está sujeito. E assim, essa rentabilidade aqui está batendo em torno de 10% para das pessoas que a gente está prestando consultoria, o outro em torno de 12%, mas a grande vantagem, pessoal, não é nem a rentabilidade. Claro que a rentabilidade é importante, a gente busca isso, mas é a forma de você pagar o teu seguro e ficar em estruturas totalmente sem riscos, tá? Então, técnicas que você vai dominar: NTS, Brookwing, calendário, Calendar Butterfly, Calendar Line, dividendo sintético, né, para potencializar a aquisição dos seus dividendos, tá? E vamos falar um pouquinho também do que os próprios alunos, né, falam a respeito do programa. Já fiz outra mentoria aí também, e praticamente o que eu opero aí com o meu capital é de conteúdo aí que eu aprendi com vocês aí, né? Sempre estou seguro aí. Às vezes a gente não faz o melhor manejo, mas você tem que exercer um papel, tu dorme tranquilo. E, no pior aí, se eu não fizer alguma coisa errada, exercer o papel, eu sei que perdeu ou não vou. E assim, eu já fiz bastante curso da praça aí e queria ter encontrado vocês muito antes, que vamos supor, talvez tivesse economizado um carro, né, que eu já entreguei pro mercado. E, cara, que assim, que eu falei pro Nelson que eu queria buscar investir em opções assim mais profissionalmente, né? E daí eu comecei com vocês aí em 2 de agosto de 2021 e de lá para cá montei, já estou na minha 50ª TERF, né, assim, supondo, né? Cara, e assim, ó, legal, cara, gostei bastante aí, pretendo continuar com vocês aí por mais muito tempo. Mercado dinâmico, né? Então, as operações evoluíram muito, mas eu faço operações que eu aprendi lá em 21 também, né? E uma vez eu estava comentando com o Nelson, né, que eu já fiz lá uns 500 mil TERF, vai saber, e que eu nunca perdi TERF nenhuma, né? Aí eu falo que quando dá errado, algumas que deram errado é porque pagou perto do CDI, um pouquinho menos. Aí eu falo, pô, deu errado, né? Mas que perder mesmo eu nunca perdi. Eu andava fazendo eu tentava entender assim, poxa, se eu fizer uma trava de baixo, ou uma trava de alta, com uma venda de put, o que vai dar isso aqui? Aí mandava para você, mandava para o Rafael as dúvidas, e aí entro aqui na mentoria, né, com vocês, e aí vejo dessa forma. Então, assim, cara, o meu ganho médio está em torno de 2,5%, 3% aí, pelo que eu andei fazendo, né? É lógico, eu não estou contabilizando aí as rolagens que eu acabei de fazer agora, mas a média, eu acredito que esteja aí entre 2% para cima. O tempo todo montou, é tranquilo, você sabe que a operação está segura. Até no ano passado eu trouxe um relato ali de 3 meses ali de operação que eu comecei a computar ali, tudo com rendimentos ali 200% do CDI, 300, 400. Então são operações que eu falo com o pessoal, são operações seguras. Então, é isso aí, pessoal. Então, para quem quer ingressar junto com a gente aí, quer dar esse passo aí a melhorar a efetividade das suas operações, quer estar mais confortável nas estruturas, quer potencializar aí os teus resultados, só entrar em contato com a gente aí e garantir a tua inscrição para o nosso próximo Platinum. A gente aguarda vocês lá.